No vídeo de hoje, vamos explorar duas passagens fascinantes do Evangelho de Marcos que envolvem momentos críticos na vida de Jesus e seus discípulos. Veremos a discussão sobre a colheita de espigas no sábado, que revela a autoridade de Jesus sobre as tradições sabáticas, e a história do homem com a mão mirrada, que intensifica o conflito entre Jesus e as autoridades religiosas. Prepare-se para uma jornada de aprofundamento bíblico que destacará a importância da mensagem de Jesus e seu impacto sobre as leis e tradições de sua época. Vamos começar! Colhendo espigas no sábado em Marcos 2 versos do 23 a 28. A discussão erudita sobre esta passagem centra-se na precisão dos versículos 25 e 26. De acordo com 1 Samuel 21 versos de 3 a 6, foi Aimeleque, e não Abiatar, quem deu o pão da proposição a Davi e seus homens. Duas soluções básicas foram propostas para este dilema. O aparente erro resulta de uma glosa tribal introduzida na tradição do manuscrito em uma data muito antiga, sem suporte de manuscrito. 2. Marcos está apenas indicando a passagem geral onde a referência apropriada do Antigo Testamento será encontrada. Este problema não teria ocorrido ao leitor original de Marcos, especialmente se o texto fosse lido rapidamente em voz alta. O foco principal é a estrutura retórica da história e como seus elementos organizam o entendimento do leitor sobre a autoridade de Jesus. Esta história, como outras nesta seção, é um diálogo de controvérsia, concluindo-se com 3 aforismos. O primeiro, versículos 25,26, responde à pergunta do versículo 24. Os dois seguintes, versículos 27,28, aparecem como reflexões adicionais, reiterando e arredondando o tema principal. A história começa com um problema. Os discípulos ofendem os fariseus por violarem o sábado. Embora seja difícil identificar a natureza precisa da ofensa, Marcos claramente esperava que seus leitores reconhecessem uma violação das leis sabáticas. O ponto central não é quais leis sabáticas se aplicam, mas se Jesus tem ou não autoridade para aboli-las. Ao questionar a ação dos discípulos, versículo 24, os fariseus desafiam implicitamente a ortodoxia do mestre deles. À presença de testemunhas, os discípulos ressaltam as apostas envolvidas na disputa entre as autoridades e Jesus. Ele responde chamando a atenção para a ação de Davi ao comer o pão da proposição dado por Abiatar ou Aimeleque, em 1 Samuel 21 versos de 3 a 6. É significativo que a história em 1 Samuel não mencione o sábado. Se a estratégia de Jesus fosse citar um exemplo do Antigo Testamento de uma violação do sábado, ela falharia. Em vez disso, o ponto é que Davi exerceu autoridade de emergência sobre coisas sagradas. Jesus está reivindicando uma autoridade igual à de Davi. Talvez a história esteja fazendo reivindicações em outro nível. A lógica rabínica usada por Jesus funciona assim: o que se aplica a um caso menor certamente se aplica a um caso maior. Portanto, se Davi pôde arbitrariamente apropriar-se de coisas sagradas, então é certo que Jesus, sendo maior que Davi, pode exercer autoridade semelhante. A pressuposição, que se espera que os leitores compartilhem e que os fariseus certamente questionariam, é o fato de Jesus ser maior do que Davi. A narrativa não informa a resposta das autoridades a este argumento, em vez disso, passa rapidamente para 2 aforismos sustentadores. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Versículo 27. E o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Versículo 28. O primeiro aforismo funciona por conta própria como resposta ao desafio dos fariseus. Mas se Jesus deixasse o assunto neste ponto, a declaração também generalizaria a autoridade para violar o sábado, de forma que todos teriam essa autoridade. A presença do aforismo final, no versículo 28,
aguço versículo 27 conduz à reivindicação mais específica e significativa de que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Assim, Jesus declara a liberdade das regras do sábado. Mas essa declaração não relativiza ou minimiza a importância do sábado. Em vez disso, torna a autoridade especial de Jesus ainda mais clara, mostrando que ela transcende a de Davi e se estende até aquela observância judaica sagrada do dia de descanso. A passagem sobre a colheita de espigas no sábado nos oferece uma profunda reflexão sobre a relação entre lei, compaixão e autoridade espiritual. Jesus, ao citar o exemplo de Davi e desafiar as interpretações rígidas dos fariseus, nos ensina que a lei divina deve sempre servir ao bem-estar humano e não o contrário. Sua declaração de que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, nos convida a refletir sobre a prioridade do amor e da misericórdia nas nossas ações e crenças. Além disso, ao afirmar sua autoridade como Senhor do sábado, Jesus revela que a verdadeira compreensão e aplicação da lei só pode ser plenamente realizada em e por ele. Essa passagem nos desafia a examinar nossas próprias tradições e práticas religiosas, questionando se elas promovem a vida e a compaixão ou se tornaram obstáculos ao verdadeiro espírito da fé. Que possamos aprender com Jesus a equilibrar a observância da lei com a necessidade de compaixão e justiça em nosso cotidiano. A cura do homem com a mão mirrada, narrada em Marcos 3 versos de 1 a 6, oferece uma poderosa reflexão sobre o propósito da lei e a natureza da verdadeira justiça. Jesus entra na sinagoga e vê um homem com a mão paralisada. Percebendo que os fariseus o observavam para ver se ele curaria no sábado e, assim, tê-lo como culpado de transgredir a lei sabática, Jesus faz uma pergunta retórica: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Essa pergunta de Jesus vai ao cerne da questão: qual é o verdadeiro propósito da lei? A resposta silenciosa dos fariseus revela sua incapacidade de entender que a lei de Deus, em sua essência, é sobre promover a vida, a cura e a justiça. A sua rigidez legalista os cegou para a misericórdia e a compaixão, valores centrais do coração de Deus. A mão mirrada representa, simbolicamente, as áreas da nossa vida que estão paralisadas e necessitam de cura. Pode ser uma área de pecado, uma ferida emocional, ou uma relação quebrada. A disposição de Jesus em curar, mesmo em face da oposição, mostra que ele valoriza a restauração do ser humano acima das interpretações legalistas da lei. A cura do homem diante de todos desafia-nos a priorizar a compaixão e a misericórdia em nossas próprias vidas e nas nossas comunidades de fé. Essa história também nos faz refletir sobre as áreas em que talvez tenhamos permitido que tradições e regras humanas obscureçam a verdadeira intenção das leis divinas. Estamos mais preocupados com a aparência de religiosidade do que com a prática do amor e da justiça? Estamos dispostos a estender a mão e oferecer cura, mesmo que isso desafie normas estabelecidas? Em última análise, a cura da mão mirrada nos chama a reavaliar nossas atitudes e ações, convidando-nos a seguir o exemplo de Jesus, que não hesitou em fazer o bem e trazer vida. Que possamos buscar essa mesma coragem e compaixão em nossas próprias vidas, estendendo a mão para aqueles que precisam de cura e libertação. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Vimos como Jesus demonstrou sua autoridade sobre as tradições sabáticas e enfrentou os líderes religiosos de seu tempo. Essas passagens não apenas nos mostram a profundidade de sua sabedoria, mas também revelam seu compromisso inabalável com a justiça e a compaixão. Através da discussão sobre a colheita de espigas e a cura do homem com a mão mirrada, entendemos melhor como Jesus redefiniu o significado de observar a lei, colocando o bem-estar humano acima das regras religiosas. Obrigado por nos acompanhar neste estudo.
Esperamos que isso tenha enriquecido sua compreensão das Escrituras e fortalecido sua fé. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.